Emerson Luiz está aqui já ao vivo para o esporte. Como é que horas são agora? Vamos ver, ó. 10:01, hein, Emerson? Boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Aqui a informação do esporte vem antes, né, Emerson? Com certeza. Isso com uma audiência que é primeiro lugar, inclusive. Obrigado pelo carinho de todos. Quando a gente vai na rua, é impressionante, né, como o pessoal fala com a gente. Fim de semana a gente chega na segunda-feira com uma lista enorme aqui. Que pena que não dá para mandar abraço para todo mundo, né, Emerson? Por isso que a gente geralmente fala, ó, sintam-se todos abraçados. Exatamente. A gente esquece de alguém, mas é de coração, com certeza. O Flamengo já ganhou, então, a Copa do Brasil? Uma mão na taça, não tá nada ganho ainda, mas abriu uma grande vantagem que é importante, com certeza. Ainda mais numa final, né? Então disputaram com uma Copa do Brasil, né? Fez um ótimo primeiro tempo, cansou na etapa final, mas o Galo também, digamos assim, que não jogou aquela bola toda. Os detalhes agora com o Emerson Luiz, contigo, vai lá. Mais méritos para o Flamengo. Vamos lá, Rodrigo. Em tarde inspirada de Gabigol, é o nosso primeiro gancho, o Flamengo largou na frente do Atlético Mineiro na decisão da Copa do Brasil. O primeiro gol saiu no início do jogo. Arrascaeta aproveitou o rebote e mandou para o fundo da rede e abriu o placar para o Flamengo. Aos 38 minutos, Gabigol ficou cara a cara com Everson e ampliou. Na segunda etapa, o camisa 99 bateu cruzado e marcou o segundo dele na partida. Pouco tempo depois, Allan Kardec aproveitou a falha de Léo Ortiz e marcou o dele, diminuindo a vantagem dos donos da casa. Flamengo 3, Atlético Mineiro 1. O jogo de volta acontece no próximo domingo, na Arena MRV, às 4 horas da tarde. Na Série A, 4 jogos pela 32ª rodada, todos com envolvimento direto contra o rebaixamento. Em Bragança Paulista, o Bragantino precisava da vitória para se afastar do Z4. Continua fora, é verdade, mas apenas com 1 ponto de vantagem para o concorrente mais próximo, o Atlético. O Cuiabá é o penúltimo na tabela e dificilmente vai escapar. Final, Bragantino 0, Cuiabá também 0. Quem segue no Z4 é o Atlético, que em casa, em Curitiba, até fez 1-0 diante do Vitória com esse gol do Julimar. No entanto, o Alejandro empatou para o Vitória. E o Mateuzinho confirmou a vitória do time baiano. Atlético Paranaense 1, Vitória 2. Time de Salvador está fora no momento do bloco do rebaixamento. Vem mostrando recuperação nessa reta final. Em Caxias do Sul, o Fortaleza manteve o Juventude lá embaixo. Moisés, o argentino Eros Mancuso e o chileno Kusevic garantiram a vitória do visitante. Juventude 0, Fortaleza 3. Fluminense e Grêmio seguem ameaçados. Empate ruim para os dois, principalmente para o Fluminense, que saiu perdendo com esse gol do dinamarquês Bright White. Reinaldo bateu cruzado, Fábio defendeu e na sobra o atacante abriu o placar. O colombiano João Arias empatou. Dizem que já está acertado com o Cruzeiro para a próxima temporada. Cauã Elias de cabeça virou. Só que no final, Fábio derrubou o uruguaio Arezzo. Pênalti no entendimento da arbitragem. Muita reclamação do Fluminense nos acréscimos. Aos 53 minutos, ele não costuma perder, bate forte. Reinaldo deixou tudo igual. Fluminense 2, Grêmio também 2. O que chamou a atenção antes do empate do Grêmio foi a discussão entre Marcelo e Mano Menezes. O jogador teve seu contrato rescindido com o clube. Eu iria colocar Marcelo naquela hora, mas ouvi uma coisa que não gostei e mudei de ideia. Nenhuma câmera de frente flagrou, mas foi mais ou menos assim. O que pegaram lá
no Maracanã, na pista, não toca em mim, tira a mão de mim, não faz média com a torcida. Aí o Mano enlouqueceu e deixou ele no banco, enfim, já é um histórico ali de acontecimentos dentro do elenco, com ex-treinadores, e o Marcelo então saiu. Sequência da 32ª rodada, hoje tem jogo isolado, clássico em Itaquera. Corinthians e Palmeiras, 8 horas da noite, lutando contra o rebaixamento, lutando contra o título. Jogão, hein? Amanhã, 9h30, tem Internacional e Criciúma. Nosso representante tem jogo difícil lá em Porto Alegre. Bahia e São Paulo também é amanhã, 9h30 da noite, na Arena Salvador. Botafogo e Vasco da Gama, mais um clássico na rodada amanhã, no Engenhão, às 9h30 da noite. Por fim, na quarta-feira, no Independência, tem Cruzeiro e Flamengo, que jogou ontem pela Copa do Brasil, e o Atlético Mineiro, que também entrou em campo ontem no Maracanã, joga na quarta em Goiânia contra o Atlético. Vamos dar uma olhada nos números na classificação, principalmente com esses jogos que envolveram a parte de baixo da tabela, que não modificou muito, mas é importante a gente já dar o passo lá para o outro lado, para ver realmente como está complicada a coisa. E a campanha do Fortaleza, claro, 60 pontos, um atrás apenas do Palmeiras. É uma campanha extraordinária. Todo mundo aqui está ameaçado. Grêmio 39, Vitória 38, Fluminense, Criciúma 37, Corinthians, Bragantino 35, Atlético Paranaense, Juventude 34, Cuiabá 28, Atlético Goianiense 22. A situação de Cuiabá e Atlético realmente bem mais complicada. E também teve Série B, que já está na 35ª volta e que praticamente definiu os 2 primeiros times classificados para a elite do ano que vem. E aumentou o drama das equipes que lutam contra o rebaixamento. Na Vila Belmiro, João Basso. Guilherme. E o venezuelano Otero foram na rede na vitória do líder Santos sobre o Vila Nova por 3-0. O Santos tá quase lá, tá quase retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. É a mesma posição do Novo Horizontino, que tem tudo para subir. Classificação inédita para a Série A. Venceu a Chapecoense 2-0 na Arena Condá e complicou o time catarinense. Neto Pessoa e Patrick marcaram. O Goiás também sonha com a volta à primeira divisão. Venceu o Guarani por 1-0 com esse gol do Breno Herculano. Assim como o Ceará, que ainda tem chances. Bateu o Avaí 2-0, time catarinense apenas cumprindo tabela. Gols do Eric Pulga e do argentino Lucas Mugni. Três partidas hoje na Série B. O que vai rolar nessa noite? Vai ter Operário e Sport, 7 da noite. Esse jogo vai ser lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Sport também pode garantir aí, carimbar praticamente o acesso. Tem Ponte Preta e Paysandu, 9 da noite. Esse jogo vai ser lá em Campinas. Tem Ituano e CRB, 9h15, jogo que interessa muito para o Brusque. Tem Amazonas e América Mineira, já estamos falando amanhã. Esse jogo vai ser disputado no campo lá do Amazonas. Brusque e Botafogo, 9 da noite, mais uma decisão para o Brusque no estádio Augusto Bauer. Brusque vai precisar vencer de qualquer jeito. Mirassol e Coritiba também amanhã, jogo marcado lá para o interior de São Paulo. Mirassol também briga para subir. Classificação da Série B. A gente falou há pouco ali, o Santos, como está muito perto, 65 pontos, Novo Horizontino 63. Dificilmente vão deixar de subir, porque a diferença para o Ceará, que é o 5º colocado do Santos, por exemplo, 8 pontos. Na briga ainda, Sport, Mirassol, o próprio Ceará, Goiás 54 aí, Vila Nova, América Mineiro, Coritiba, Operário, um pouco mais difícil. E lá, a Chapecoense com esse tropeço, até está numa posição, em tese, confortável, porque a gente olha no meio da tabela, 13º com 40 pontos. Mas se olhar aqui, o CRB, que é o 17º, são apenas 4 pontos de diferença. E o Brusque, 33, vencendo hoje, vai para 36, não deixa a zona do rebaixamento, mas melhora substancialmente aí a sua posição. E o Fluminense de Joinville conquistou o primeiro título profissional de sua história, Série C catarinense. Campeão invicto ao vencer o Porto por 2-1 na Arena Joinville.
O primeiro jogo da final, em Porto União, terminou empatado em 1-1. As duas equipes já haviam garantido acesso à Série B do ano que vem. Esse campeonato hilário foi disputado por apenas 3 times, o outro foi o Jaraguá. O Fluminense garantiu acesso com apenas 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Dessa forma, então, está definido a participação dos 10 times da Série B do ano que vem. Interessa isso para a nossa dupla aqui de Blumenau, Metropolitano e Beck e Metrô. Blumenau, Camboriú, está pela ordem aqui, Carlos Renault, Fluminense de Joinville, Inter de Lages, Juventus de Jaraguá do Sul, Metropolitano, Nação Araquari, Porto de Porto União e o Clube Atlético Tubarão. Campeonato Catarinense da Série B do ano que vem deve começar, como sempre acontece ali no mês de maio. E fica ainda a nossa dúvida pertinente. Blumenau e Metropolitano vão jogar onde novamente? Em Jaraguá do Sul? Em Ibirama? Ou no SESI? Será que sai a reforma? Concorde e Marcílio Dias vão decidir o título da Copa Santa Catarina. Na disputa do jogo de volta das semifinais, o Marcílio Dias eliminou o Hercílio Luz no estádio Aníbal Torres Costa, em Tubarão. Na partida que era decisiva, o placar seguiu empatado, como no primeiro confronto. Caio Mancha abriu para o Hercílio Luz e Juninho Tardelli, de pênalti, deixou tudo igual, o que levou o jogo às penalidades. O clube de Itajaí avançou ao converter 4 cobranças de pênalti contra 2 do Leão do Sul. Acaba a decisão para... E no confronto de times do Oeste, o Concórdia venceu a Chapecoense no Domingos Machado de Lima. No primeiro jogo, na Arena Condá, a Chape havia vencido por 3-2 e jogava pelo empate. Precisando reverter o placar, o Galo do Oeste marcou 4 gols com Rian, William, João Lenger e Péricles. O Verdão do Oeste diminuiu com Gênison, mas não adiantou. Com um placar de 4-1, o Concórdia garantiu a classificação. Agora, o jogo de ida da grande final entre Marcílio Dias e Concórdia é amanhã, às 9h30 da noite, no Gigantão das Avenidas. E o jogo de volta, no Domingos Machado de Lima, acontece no sábado, às 4 horas da tarde. Lembrando que o campeão da Copa Santa Catarina garante uma vaga na Copa do Brasil de 2025. Ainda sobre Copa Santa Catarina, mais bases semifinais do Sub-21, competição não profissional da Federação Catarinense de Futebol. Dono da 4ª melhor campanha na primeira fase, o Metropolitano recebeu o Caravaggio, que foi o primeiro colocado, e o time sofreu uma goleada sonora aí jogando no estádio Guilherme Enzen, a sua casa lá em Itopava Central, 5-0. A situação ficou muito difícil para o jogo da volta, que é sábado lá em Nova Veneza. Na outra partida, Operário de Mafra e Brusque empataram em 1-1. Já o Blumenau se despediu da Copa Santa Catarina Sub-17 após derrota de 7-1 para o Brusque. Outra goleada sonora, fora de casa. Campanha de 2 vitórias, 2 empates e 6 derrotas. Penúltimo colocado do grupo B, o Beck. O clube fez parceria com o Tupi de Gaspar e mandou seus jogos no Carlos Barbosa Fontes.